Rádio Jornal apresenta o Bandeira 2, com Eliel Alves. Jovem morre baleado na bondade de Águas Compridas. Ambulante assassinado a tiros no bairro dos Coelhos. Estas manchetes serão notícias dentro de instantes, com o repórter Bandeira 2 dessa sexta-feira, 4 de dezembro de 2020. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. Nas últimas 24 horas foram registrados 7 assassinatos em Pernambuco. 4 dos crimes ocorreram no interior e 3 no Grande Recife. E este ano no estado já foram registrados 3.143 assassinatos, sendo 1.724 no interior e 1.419 no Grande Recife. Um jovem de 27 anos de idade morreu num acidente de motocicleta na BR-193 no município de Capoeira, no Agreste do estado. Gabriel da Silva Soares estava de motocicleta, fazia uma manobra e aí acabou caindo. Ele não estaria usando o capacete, morreu na hora e o corpo foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal em Caruaru. Um jovem que não conduzia nenhum documento que o identificasse foi encontrado morto ontem à tarde, já em estado de decomposição, em um mangue localizado na rua Severino Chua Cavalcante, perto da antiga fábrica de vassoura no centro de Igaraçu. O corpo apresentava vários ferimentos e foi resgatado por bombeiros militares e encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. Jackson Wendel Ferreira Lopes foi assassinado com disparos de arma de fogo na Vila Operária, em Goiânia, um crime praticado por um elemento desconhecido, cujos motivos também são ignorados. Jackson Wendel Ferreira Lopes ainda chegou a ser levado para o hospital Belarmino Correia, na mesma em Goiânia. Um jovem identificado apenas como Igor, com cerca de 18 anos de idade, foi assassinado com disparos de arma de fogo na rua Coronel Caetano Vidal, em Canhotinho, no Agreste do estado, por um elemento desconhecido que estava numa motocicleta. A motivação do crime é desconhecida e o corpo do jovem Igor foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal na cidade de Caruaru. A mulher Michele Aliceuma de Melo Silva Barros, de 29 anos de idade, foi assassinada com disparos de arma de fogo na rua Rodão Guimarães, em Paranatama, no Agreste do estado. E o suspeito, o companheiro dela, Vitor Paulo de Siqueira, que ele havia assassinado a mulher, tinha discutido com ela momentos antes e daí cometeu o crime. O corpo de Michele Aliceuma de Melo Silva Barros foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal na cidade de Caruaru. O comerciante Raimundo Gomes de Carvalho, com 56 anos de idade, foi assassinado a bala ontem à tarde na Avenida Pedro Francelino da Silva, na Vila Caraubeiras, em Itacaratu, no interior do estado. 2 homens numa motocicleta se aproximaram da vítima e cometeram crime cujos motivos são ignorados. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. Estão de plantão na portaria da emergência geral do HR. As recepcionistas Martinelli de 2 Unidos, Raíssa Janaína Ramos, Andréa Marinho de 2 Unidos, Clécia, filha de Cátia, neta Dan Lúcia, Janaína, filha, esposa de Wilda Bonatério, e Eliane, filha de Nego e Geni de Nova Descoberta. E os maqueiros de plantão, Silvano, André, Ricardo Brasil, Pablo Berg, Índio Washington e Tiago do Bloco Cirúrgico. Agradecendo nossos operadores aqui da Radional, o Big Alves, o Guto César, o Pedal da Casa Amarela, Chaveirinho, Camutanga, Adilson, Carlos Santos, Aldo Leite e o nosso querido Abanildo Cerqueira aqui comandando o Bandeira 2, e daqui a pouquinho comandará a primeira página na Supermanhã com Geraldo Freire, o comunicador da maioria. Estão sintonizados com a gente aqui na Jornal o taxista Pito do Missões TX e a doutora Gil, lá do Hospital Tricentenário, o subtenente Charles, o comissário Toninho Mangaba, Bibia e o delegado Pazinho, todos na rua Frei Casimiro em Santo Amaro.
os corredores de Casa Amarela, Ben Johnson, Diego, Quiquinho, Coenga e também Max Lupiteiro. Ramos Gaudêncio está lá em São Lourenço da Mata. O subtenente Cândido do Azulão do Engenho do Meio. Rani e Bildo Mercadinho no terminal do Alto do Mandu. O perito criminal do IC, o doutor Paulo Tadeu Clemente de Vasconcelos. Por sinal, hoje é dia do perito criminal e a gente deseja um feliz dia para todos eles. Acidente com vítima fatal na manhã de ontem na PA-177 em Canhotinho, no Agreste do Estado. Um carro Export prata invadiu a faixa contrária e bateu em um Fiat Uno vermelho, cujo condutor morreu no local preso às ferragens. Fernando Faustino Rodrigues, o corpo dele foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal em Caruaru. Um homem que havia matado o comparsa antes de ontem em Lajedo foi preso pela Polícia Militar. Cícero Lourenço da Silva, com 21 anos de idade, ele ainda tentou escapar do cerco policial. Ele havia assassinado o ex-presidiário Silvan Pereira Barbosa, que tinha 35 anos de idade. Um comparsa do Cícero, Rogério Gomes Rocha Filho, está sendo procurado pela polícia. A polícia prendeu em flagrante na residência do pai dele, no bairro Massaranduba, em Garanhuns, no Agreste do Estado, um elemento que na última quarta-feira teria batido bastante na mulher grávida dele, que inclusive havia cometido um aborto na mulher. O suspeito foi mandado para audiência de custódia. Um homem foi encontrado morto boiando em uma barragem no sítio Vaca Morta, zona rural de São João, no Agreste do Estado. Manuel Barbosa provavelmente morreu afogado, pois não existia nenhuma marca de violência no corpo do homem, que foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal em Caruaru. Agora vamos falar dos aniversariantes de hoje. Os ex-funcionários das antigas fábricas Tecanur e Hering em Paulista. Manuel Martins, ele trabalhou no departamento pessoal. Isivaldo José, que trabalhou na oficina mecânica. Walter de Chica também está aniversariando, ele mora em Ouro Preto, Olinda, e é amigo do comissário Alberto Feitosa. Aniversariante da MERP PMBM, cujo presidente é o tenente Lupécio Nunes. A pensionista Severina Beatriz Nunes da Silva. Jovem morre baleado no Bondade de Águas Compridas. Ambulante assassinado a tiros no bairro dos Coelhos. Estas manchetes serão notícias dentro de instantes, com o repórter Bandeira 2, livre, independente, aqui na sua Rádio Jornal Rádio Forte, AM 780 FM 90.3. Rádio Jornal Eliel Alves. A liberdade com responsabilidade e credibilidade. Agradecendo os amigos sempre ligados aqui na Rádio Jornal. O Hugo do Peixe, a esposa Nilza e os filhos Roberto e Robinho, lá no bairro do Pini. Também os vizinhos do casal, André, Stephanie, Severina, Terezinha e Vovó Maranhão. Ainda no Pini, no Beco do Oeste e Comunidade do Bode, estão ligados Anderson, Shell, Sérgio Careca, Denise, Quiquinho, Natécia, Marcelo do Mercadinho, Juca do Frete, Mãe Rosinha, Caçadora de Cestas Básicas, Zé do Peixe e Catarina, meio metro de língua. O sargento Eliezer, da Casa de Justiça e Cidadania no Coque, ele mora no bairro do Antônio do Guinho Paulista. A esposa dele é Márcia e os filhos Arthur, Jéssica e Priscila, toda a família ligada na Jornal. O Eliezer é amigo do sargento Riquinho, também da Casa de Cidadania e Justiça lá no Coque. Riquinho, que mora no conjunto Prado do Janguim Paulista, onde moram também Davi, Fátima e Davi. E o Riquinho é irmão do nosso amigo radialista Tony Sena, que está lá no Vasco da Gama, também ligado na Jornal. Os taxistas ao entorno do HR Barbosa, Edmilson e também o Moco, na Rua da Linha, em Jardim Primavera, Camaragibe. A mãe do delegado Alau Murino, Amarelinho, lotado do DHPP Dona Cosma, Jefferson Renato, seu Germano da Elisa Cabral e o xangozeiro Nego Xixa do Caiara. No TRF5, Dionísio, Jorge Ricardo Aloísio, Jorge Luiz, irmão Paulo e também a turma toda lá no TRF5 ligada na Jornal. Os agentes de trânsito de Abreu Lima, Edivaldo, Ailton, Gustavo e Rosendo, que está de quarentena. O técnico em eletrônica, Jean Carlos, é vizinho de Gilson Vaca Loura e trabalhou no IML. Essa turma está lá no bairro do Ipicep. Gil do Depósito, na rua Marcílio Dias, em Água Fria. Ele e o pai dele, seu Bildo Alto, do Pereirinha e também Flávio. A família toda sintonizada aqui na Rádio Jornal.
Uma estudante de engenharia civil foi assaltada quando passava pela ponte Estácio Coimbra no Benfica, bem pertinho do quartel da PM no DEB. Um seu elemento estava armado com a faca peixeira, ameaçou ela e roubou o celular dela. Ela, desesperada, gritou e aí chamou a atenção de um policial militar que passava pelo local, paisana. O policial correu atrás do suspeito e conseguiu prendê-lo. Everton Bruno de Santana tem 27 anos, o cara, 27 anos, é viciado em drogas. Ele foi encaminhado à central de plantões da capital, onde foi autuado em flagrante. Na Vila Mário Gouveia, em Prazeres, Jaboatão dos Guararapes, uma outra mulher foi assaltada ao sair de casa por dois elementos numa motocicleta que levaram os pertences dela, inclusive o celular. Esses dois conseguiram fugir. O Wilson Soares da Rocha, de 21 anos de idade, foi alvejado por disparos de arma de fogo na Avenida Rui Barbosa, no bairro Santo Antônio, em Glória do Goitá. Atentado praticado por dois elementos. Um deles foi reconhecido como sendo o tal de Nido, que está sendo procurado pela polícia. O Wilson Soares da Rocha foi socorrido na emergência do hospital local. Wilson Gomes de Andrade, com 22 anos, residente na rua Alemanha Oriental, em Pó Amarelo Paulista. Ele foi alvejado por disparos de arma de fogo ontem à noite, pertinho da rua Vietnã do Norte, perto da casa dele, por um elemento desconhecido. Segundo informações, o Edilson estava esperando uma mulher aí conhecida como Lelita e foi baleado. E de acordo, ele falou para a polícia que já tirou cadeia, seria usuário de drogas e que este atentado teria sido armando de um inimigo dele, um tal de Berg. Edilson Gomes de Andrade foi socorrido na emergência do hospital Miguel Arraes, em Paulista. Um ônibus da empresa Caxangá foi assaltado na Avenida Presidente Kennedy, em Peixinhos, Olinda. Um só elemento roubou o dinheiro da renda do veículo. Um outro ônibus, um coletivo que fazia linha Jordão Baixo, foi assaltado na Avenida Boa Viagem. Um casal armado levou o celular de um passageiro. Um ônibus da empresa Borborema foi assaltado na Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes, em Biribiri. O assalto aconteceu por volta das 9 horas da noite de ontem. O assalto do ônibus da Caxangá, o primeiro que falamos, foi por volta das 10h45 da manhã. O outro ônibus da linha Jordão Baixo foi por volta de 1h30 da tarde. E este da Borborema, assaltado na Mascarenhas de Moraes, em Biribeira, foi por volta das 9 da noite. Um só elemento que estava com simulacro. Daí os passageiros perceberam que a arma era de brinquedo, deram um pau danado nele e o entregaram à polícia militar. O suspeito foi identificado como sendo Igor Bezerra da Silva. Ele foi primeiro levado para a unidade de pronto atendimento ao UPA da Imbiribeira, onde foi medicado e depois encaminhado à central de plantões da capital, onde foi autuado em flagrante. Um outro ônibus da Borborema, este da linha Rio Doce Barra de Jangada, foi assaltado na Avenida Olinda, no bairro Santa Teresa, em Olinda. Foi um só elemento, estava armado com a faca de serra, levou dinheiro da renda. Em seguida, ele foi preso, isso mesmo. Ele foi preso, é o Carlos Antônio Pinheiro Gonçalves da Silva, de 34 anos de idade, foi encaminhado à central de plantões da capital. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves, no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. Claudemir Francisco da Silva, um homem com 38 anos, residente na rua Panabi, em Casa Amarela. Ele foi alvejado por disparos de arma de fogo num atentado em frente à Associação de Moradores do Alto José Bonifácio, na zona norte do Recife. Atentado praticado por um elemento desconhecido. Claudemir Francisco da Silva, um ambulante, e foi socorrido na emergência do Hospital da Restauração. Alex Oliveira Batista, um rapaz de 30 anos, profissão e residência não informadas. Ele foi socorrido na emergência do Hospital da Restauração, bastante machucado, vítima de um brutal espancamento de autoria e motivos desconhecidos. Ele foi socorrido na emergência do Hospital da Restauração. Lembrando que estão de plantão na portaria da emergência do HR as recepcionistas Martinelli, de 2 Unidos, Raíssa, Janaína Ramos, André Marinho, também de 2 Unidos, Cléncia, filha de Cátia, neta Dona Lúcia, Janaína Filha, esposa de Wilda Bormetério, Eliane, filha de Nego e Geni. De Nova Descoberta e na nova emergência clínica estão de plantão Daniele Monteiro, Elaine Amaga e a Índia de Rio Doce. Os maqueiros de plantão, Silvano, Mandré, Ricardo Brasil, Pablo, Berg, Índio, Washington e Tiago do Bloco Cirúrgico. Daniele Lima de Oliveira, uma jovem com 21 anos de idade, residente na rua Cantora
Dalva de Oliveira, no Barro. Ela foi agredida com golpes de barra de ferro por uma pessoa cuja identidade não foi informada e os motivos também são desconhecidos. Toda machucada, Daniela Lima de Oliveira foi socorrida na emergência do Hospital da Restauração. Luciano José de Araújo, morador de rua, este foi alvejado por disparos de arma de fogo. Ele foi baleado na mão na rua Antônio Coelho Muniz, conhecida como Rua da Estrelinha, no bairro Santo Antônio de Carpina. Atentado praticado por elementos desconhecidos e os motivos também são ignorados. Luciano José de Araújo foi socorrido na emergência do hospital local, de onde foi em seguida removido aqui para Recife, para o Hospital da Restauração. Aldenor Pereira Amparo, um cidadão de 55 anos, residente na rua Professor Mário Neves Batista, na Coab, no Recife. Ele sofreu ferimentos, contusões e escoriações, vítima de um acidente. Ele trafegava de motocicleta e foi atropelado por um carro não identificado. Aldenor Pereira Amparo, de 55 anos, bastante machucado, foi socorrido na emergência do Hospital da Restauração. Ana Pinheiro Lopes, uma mulher com 42 anos de idade, residente na cidade de Pesqueira. Ela sofreu ferimentos, também vítima de um acidente envolvendo uma motocicleta que ela trafegava em um carro. O acidente aconteceu lá mesmo em Pesqueira. Ana Pinheiro Lopes foi levada para o hospital local, mas devido à gravidade dos ferimentos, foi removida aqui para Recife, para o Hospital da Restauração. Um rapaz de 33 anos de idade, Aldemir de Souza dos Santos, um rapaz de profissão e residência não informadas, ele foi socorrido na emergência do Hospital da Restauração com ferimentos pelo corpo produzidos a golpes de faca peixeira. Agradecendo mais uma vez aos nossos queridos amigos, os operadores aqui da rádio, Big Alves, Guto César, Chaveirinho, Camutanga, Adilson, Carlos Santos, Aldo Leite e o nosso querido Avanildo Cerqueira aqui comandando Bandeira 2 no comando geral fim de semana, e daqui a pouquinho vai comandar também a primeira página e a Supermanhã com Geraldo Freire, o comunicador da maioria. Lembrando que de ontem para hoje, nas últimas 24 horas, foram registrados 7 assassinatos no estado de Pernambuco. 4 homicídios ocorreram no interior e 3 no Grande Recife. E este ano no estado já foram registrados 3.142 assassinatos, 3.143 homicídios, sendo 1.724 no interior e 1.419 no Grande Recife. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. Jovem morre baleado na Bondade de Águas Compridas. Everton Douglas da Silva, um jovem com 26 anos de idade, morreu baleado pertinho da residência dele. Ele tinha acabado de sair de uma barbearia, tinha sido atendido quando saiu da barbearia, estava na frente do estabelecimento, na rua Mário Juruna, no alto da Bondade, Águas Compridas, Olinda. Um elemento desconhecido se aproximou dele e efetuou vários disparos de arma de fogo, ceifando a vida do rapaz, e a motivação é ignorada. O corpo de Everton Douglas da Silva foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal depois do levantamento procedido por peritos criminais do Instituto de Criminalística, agentes do IML e policiais da Força Tarefa do DHPP. E atenção! Ambulante assassinado a tiros no bairro dos Coelhos. O Alisson Luiz Leite da Silva, um jovem com 22 anos de idade, ambulante, residente na rua Clóvis Magno, no bairro dos Coelhos, no Recife. Ele foi assassinado com vários disparos de arma de fogo ontem por volta das 3 horas da tarde, na rua dos Coelhos, esquina com a Rua dos Prazeres, lá nos Coelhos. Em frente ao IMIP, aconteceu o crime praticado por um elemento desconhecido. A vítima vendia acessórios para celulares. Quando viu o cara armado que começou a atirar nele, saiu correndo, mas foi alcançado e abatido e assassinado pelos criminosos. De acordo com informações, ele estava trabalhando lá no local e teria testemunhado um homicídio, teria sido vítima
de uma queima de arquivos, segundo a polícia. No local existem câmeras de segurança e as imagens das câmeras podem ajudar a polícia na elucidação do crime. O corpo do ambulante, o Alisson Luiz Leite da Silva, de 22 anos, foi encaminhado ao IML após o levantamento feito por uma equipe do Instituto de Criminalística, outra do IML e os tiras da Força Tarefa do DHPP. O repórter Bandeira 2, o fato policial, verdade, continua no plantão, aqui na sua Rádio Jornal, Rádio Forte AM 780 e FM 90.3.